nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia. A palavra é de Marcos, no capítulo 16. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por falta da fé e pela dureza de coração, porque eles não tinham acreditado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não pensemos que tenha sido fácil para os discípulos de Jesus assimilarem o fato dele ter ressuscitado. Afinal, na última sexta-feira, eles viram os horrores que fizeram contra Jesus. Ele foi torturado, ele foi humilhado publicamente e morto na cruz. Eles viram tudo isto. Era o fim, tudo estava acabado. Como agora era possível o túmulo estar vazio? O que teria acontecido? Nos próximos dias, a liturgia da igreja nos mostrará que não foi um simples processo de assimilação, mas um processo de conversão dos discípulos de Jesus. E um processo de conversão a partir desse fato: ele ressuscitou. Na cena de hoje, Maria Madalena vai ao túmulo naquele primeiro dia, o domingo, e se depara com ele vazio. E veio o choro. E o choro é porque ela pensava que tinham roubado o corpo de Jesus. Perceba que, assim como os outros discípulos, esta mulher nem chegou a pensar na possibilidade daquilo que Jesus havia dito antes desses fatos acontecerem, de que ele ressuscitaria. Ou seja, se ela tivesse observado, guardado a palavra, a mensagem do Senhor, ela não estaria no túmulo, ela não iria ao túmulo naquele primeiro dia da semana, porque o corpo de Jesus não estaria ali, ele haveria de ressuscitar. Por acaso Nossa Senhora, a mãe de Jesus, foi ao túmulo? Não, nós não temos nenhum relato de que naquele primeiro dia da semana Nossa Senhora tenha ido à sepultura. E sabe por quê? Porque a Sagrada Escritura diz que Nossa Senhora guardava todas as palavras no seu coração. E seguramente ela guardou as palavras, os ensinamentos do seu filho quando ele disse que ressuscitaria. Por isso não fazia sentido domingo e sepultura. Domingo seria o dia da vida nova, da ressurreição. Então, ouça bem o que o Padre vai dizer hoje para você. Muitas vezes, assim como Maria Madalena, nós vamos aos túmulos da vida, nos desesperamos, choramos copiosamente porque não guardamos a palavra do Senhor. E porque não a observamos, por não sermos zelosos com aquilo que o Senhor nos comunica, com a verdade que sai da boca dele, nós vamos a lugares ou fazemos experiências que nos roubam a esperança, nos roubam qualquer horizonte de vida. E uma das características mais próprias dos cristãos, daqueles que amam o Senhor, é tomar a palavra dele, é viver segundo esta palavra, é não esquecê-la, porque sim, há momentos que humanamente, assim como Maria Madalena, nos vem o desespero, o pranto, a dor. Há momentos em que os sentimentos e as desilusões nos levam a sepulturas. Mas se não nos distanciarmos do Senhor, se não ignorarmos os seus ensinamentos, é a palavra dele que nos fará acreditar que, apesar da mais escura noite, das mais densas nuvens, o sol dissipará toda a escuridão do nosso coração. Maria Madalena não reconheceu Jesus porque naquele momento era o corpo ressuscitado, o corpo glorioso do Senhor. Somente com os olhos pascais ela poderia reconhecer o Mestre. E por 2 vezes Jesus a chama de mulher. Mesmo assim, ela não o reconheceu. Na 3ª vez apenas disse: Maria. Então os olhos dela se abriram
e ela o reconheceu como ressuscitado. Quando Jesus disse Maria, é como se ele trouxesse à memória dela a história dos dois e também dos outros discípulos, e todas as vezes que ele disse que a morte não teria a última palavra, de que ele haveria de ressuscitar. O que eu quero dizer para você? Quem não tem história com o Senhor, ou quem não permitiu escrever a sua história com Ele, como haverá de reconhecer a voz dele quando se estiver nos túmulos da tristeza e do medo? Como você o escutará se com ele não tiver intimidade? Meu irmão, escreva a sua história com o Senhor. Ele não deixará de secar os seus prantos e levantar você dos túmulos desta vida. Não esqueça disto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um excelente dia, mais uma vez, uma feliz Páscoa. Um abraço e até amanhã. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.